Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, bora falar aqui nesse vídeo sobre o novo contratado do Bahia, que está muito próximo de ser oficializado, Vitor Cuesta, zagueiro, tá? E aí, como vocês sabem, eu gosto muito de pesquisar sobre todos os jogadores que o Bahia vai contratar, e nada melhor do que ir em uma fonte do próprio Botafogo, alguém que vive o Botafogo, para poder falar sobre Vitor Cuesta. E quem vai falar para vocês, fazer uma análise bem fria sobre Vitor Cuesta, é o meu parceiro Otton, da página Fogo Vídeos, tá? Tem um canal aqui no YouTube, tem no Instagram também. E ele vai fazer aqui alguns alertas importantes com relação a Vitor Cuesta e principalmente com relação à defesa do Bahia, se for montada com Vitor Cuesta e Canu. Inclusive, o Otton, a gente já tinha conversado sobre Canu lá atrás, quando o Bahia contratou Canu, e ele me fez os alertas sobre Canu. Ele fez: olha, Tom, Canu é assim, fala muito, joga pouco. E a gente viu nessa temporada o que foi que aconteceu, exatamente o que ele me disse. E agora ele vai trazer algumas informações importantes sobre Vitor Cuesta, que eu vou colocar para vocês aqui agora na tela. Acompanhem com atenção o que ele vai falar. E a primeira pergunta que eu fiz a ele: zagueiro, Vitor Cuesta e Canu, essa zaga do Bahia é confiável? Bora ouvir. Foi isso. E com relação a Vitor Cuesta e Canu, o que é que você acha dessa zaga? Fraca. Todo respeito, a torcida do Bahia é fraca. O Canu, vocês conheceram bem como é que é. Eu tinha avisado do Tom sobre. É um jogador que se acha muito e que não joga todo o futebol que deveria se exercer. Então, vocês já comprovaram isso tudo. Já o Cuesta, vamos lá. O Cuesta fez um 2022 muito bom, aqui do Botafogo. Acho que foi o destaque do Botafogo em 2022. Mas quando o Botafogo não tinha objetivo de nada, só de não cair. Então, ele foi bem, esse quesito do objetivo e tudo mais. Já o 2023 começou mal no Carioca, que nem todo o elenco. Jogou muito bem o primeiro turno do Botafogo, no Botafogo, igual todo o resto do elenco. E quando o elenco decaiu, ele foi uma das principais chaves para o fracasso que foi de 2023. E eu digo assim, o seguinte: o Cuesta, ele é bom, mas ele tem prazo de validade. O torcedor do Bahia já deixou bem claro isso. Ele tem prazo de validade. Os torcedores do Internacional já tinham alertado a gente sobre que ele também acabou perdendo um campeonato brasileiro que o Inter estava encaminhado, em 2020, se eu não me engano, que acabou sendo do Flamengo. E também foi um dos jogadores que pecou na defesa naquela época. Os torcedores do Inter alertaram a gente sobre. A gente viu o 2022 dele muito bom e a gente ficou esperançoso. Achar que não, o pessoal do Inter está mentindo sobre e tudo mais, etc. E a gente comprovou na pele em 2023, né, com o que aconteceu do Botafogo e tudo mais, comprovou que foi falado pelo pessoal do Inter. O Cuesta é bom de bola com a bola no pé, mas com relação à marcação, desarme correto no momento exato, quando precisa fazer uma falta que é preciso, está tendo contra-ataque do time adversário. O Cuesta não é de parar o lance. Ele é de ficar correndo atrás e tentar pegar, mas não pega. Entendeu? Ele não é de fazer a falta para levar amarelo, vermelho na hora que tem. Ele é Até bom porque com não bola tem no tanta pé. velocidade, né? Ele é bom na bola do pé. Ele tem um lançamento muito bom para quem é zagueiro, diria. Tanto que ele consegue fazer a função de fazia pelo menos a função de lateral esquerda também, que ele tem um bom lançamento. Mas foi o que eu falei. O Cuesta, sem a bola no pé, não é um jogador suficiente para um time que nem que vocês estão montando. Se fosse talvez os times que estão acabando de subir para a Série B, que nem o rival de vocês, o Criciúma, o Atlético Goianiense, o Juventude, que acabaram de subir, eu acho que ele poderia ser uma boa. Que não é o objetivo de nenhum dos quatro, pelo menos, já brigar por uma Sul-Americana, por uma Libertadores, para ganhar um brasileiro, sabe? Mas para quem está com objetivo grande, que não o Bahia está, de começar a ficar da parte metade da tabela para cima, não é o caso para o Cuesta ser o jogador contratado pelo Bahia. Pode ser um reserva, assim, até tudo de luxo, tudo mais. Mas, na minha opinião, com Canu e Cuesta, contra times que estão mais prontos, que tem no futebol brasileiro, o Bahia vai sofrer. Eu acho que o Bahia sofre
com esses dois jogadores. Então, para mim, no meu ponto de vista, tá? Como eu conheço os dois, se eu fosse o Bahia, contrataria mais 2 zagueiros, tá? Um da esquerda, um da direita, para pegar a vaga de titular. Porque, por exemplo, o Cuesta, vamos lá. O Cuesta começa muito bem o Campeonato Baiano. É um dos destaques. Começa bem também o início do Brasileirão. Começa bem a Copa do Brasil. Mas na hora decisiva... mas na hora de decidir, jogo decisivo, coisa e tal, ele peida. Entendeu? Então, esse é o problema. Se fosse só para ficar no meio termo, o Bahia acertou. Mas como o Bahia está pensando já em coisas grandes e provou isso no mercado, conseguindo passar por grandes clubes em contratações que nem foi o do Alexandre, do Everton Ribeiro e tudo mais, do Jean Lucas, o Bahia não pode ter essa dupla de zaga, na minha opinião. Tá? Eu estou falando tudo isso aqui. Posso dizer que dá certo? Pode. Mas vai ter prazo de validade. Vai ter prazo de validade. Entendi. O Coisa já está com 35 anos, já se mostrou que tem a sua limitação, e se não tiver alguém para fazer sombra, vai ter problema. Uhum. Eu sei que muita gente vai falar que o Botafogo também, todo mundo do elenco foi mal, e etc. Mas a defesa foi uma das principais coisas que deu problema. Porque, querendo ou não, o Botafogo, mesmo jogando muito mal no segundo turno, fez gol em praticamente quase todos os jogos. Tomava muito Mas só que gol, tomava muito, exatamente. De melhor defesa do primeiro turno, conseguiu ir para uma das piores do segundo. Então tem essa questão, entendeu? Porque, por exemplo, o Botafogo foi muito mal, o Botafogo perdeu o campeonato mais entregue possível. Sim, eu sei disso. Mas com relação ao pessoal da defesa, todos ali da defesa começaram a ter um problema seríssimo. E o que adianta você ter um time que consegue atacar, consegue fazer os gols, faz 3, mas toma 4? Não adianta muita coisa, entendeu? Como aconteceu, por exemplo, naquela virada do Palmeiras, depois teve, se eu não me engano, teve a virada contra o Grêmio. Entendeu? Né? Não adianta. Teve um outro jogo também, que eu me lembro que o Botafogo fez o gol no final, e eu acho que tomou empate no final. Coritiba, foi gol do Coritiba. O Tiquinho fez gol de pênalti. Aos 52 e aos 53, logo depois da saída de bola, o Coritiba fez o gol, entendeu? E foi um gol que a bola foi dentro da grande área, né? O cara finalizou dentro da grande área. Então... Foi pelo lado esquerdo. Eu não lembro quem era o lateral esquerdo agora. Eu acho que era o Hugo. Foi pelo lado esquerdo da zaga. Do Cuesta e o Hugo. O Hugo tentou, acho que, dar o bote, mas não conseguiu. E o Cuesta ficou parado olhando. E aí o cara cruzou, passou pelo Cuesta, passou pelo Adrielson, passou pelo Perry, que era o goleiro, e o cara do Coritiba foi lá e fez o gol. Entendeu? Então tem muito disso. Então eu estou falando porque eu estou querendo alertar todo mundo sobre. Também a dupla de zaga caiu muito. O Adrielson e o Cuesta foram uma das principais coisas que fez que o Botafogo perdesse também o campeonato, obviamente. Óbvio que tem muitos outros N motivos. Mas a defesa em si foi uma das principais disso tudo. E aí o Cuesta, o Adrielson, o Perry, o Di Plácido, o Marçal estavam nesse bolo da defesa, e aí acabou dando todo esse problema. Tá aí, nação. Tá aí para vocês um recorte do parceiro Otton, da página Fogo Vídeos, onde ele tem toda a prioridade para falar. Afinal de contas, ele é criador de conteúdo, youtuber do Botafogo. Ele acompanha o Botafogo da mesma forma que eu acompanho aqui o Bahia. E ele fez alerta. Ele tinha me alertado primeiro contra Canu, quando o Bahia contratou Canu lá atrás. Ele disse: olha, vocês vão ter problema com Canu. E a gente viu que a gente sofreu com Canu. E agora ele fala de Vitor Cuesta. E ele deixou bem claro: ele, olha, essa dupla de zaga, Vitor Cuesta e Canu, vocês vão sofrer. Pode até começar dando certo, mas a médio e longo prazo vocês vão sofrer. E ele, inclusive, sugere até que o Bahia contratasse mais 2 zagueiros para poder entrar na vaga de titular. Bom, nação, vou finalizar por aqui. Deixa os comentários de vocês, o que é que vocês acham, se vocês concordam com ele, se vocês acham que ele tá certo, que tá errado. Deixa nos comentários aí. Tamo junto, volta a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui.